Olá pessoal, então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre astrologia terapêutica ou astrologia alquímica ou astrologia psicológica, que é uma das ferramentas que eu utilizo no processo terapêutico para ajudar a pessoa a encontrar caminhos, encontrar respostas, aprofundar o seu autoconhecimento na análise do seu próprio mapa natal. E a gente tem referência disso na história, né? O próprio Jung, ele utilizou a astrologia numa perspectiva simbólica, numa perspectiva arquetípica, para entender melhor o mapa natal de algumas pessoas, para estudar e fundamentar o conceito de sincronicidade, né? A gente percebe que os planetas, os aspectos planetários, têm uma relação muito profunda com nós mesmos, com os nossos padrões de personalidade. Por exemplo, os signos são aspectos mais arquetípicos, né? Então a gente tem, para cada signo tem uma simbologia, tem uma perspectiva que a gente pode aprofundar o que esse signo está trazendo. Tem esse livro aqui, né, que eu já comentei aqui no canal, que é de uma terapeuta que atuou por mais de 30 anos, que é a Kathleen Burt. Então ela fala o Jung e a astrologia, então ela traz todo um compilado, né, de como trabalhar de forma arquetípica os aspectos do mapa natal num aprofundamento do autoconhecimento e como trabalhar isso na psicoterapia para ajudar mesmo no processo de individuação, os próprios aspectos mais aprofundados, que é mais difícil, né? Então, a gente entender, interpretar aspectos como a quadratura, um trígono, um sextil, uma oposição, o que esses planetas e aspectos podem trazer de informação simbólica para a gente. Porque assim, o Jung trabalhava muito com sonhos, né? A gente trabalhava com outras ferramentas, mas muitas vezes o paciente ele não sonha, né? Ou não lembra dos sonhos, a gente está sonhando o tempo inteiro, mas muitas vezes a gente não lembra dos sonhos. E aí, o mapa natal, se isso faz sentido para a pessoa, tem pessoas que não faz sentido, né? Ou que não consegue, no seu nível de compreensão, não encaixa. Mas para a maioria das pessoas que eu atendo, né, e que encaixa e faz sentido, trazem insights muito relevantes para o seu momento de vida, para a sua rotina, para a sua relação com a família. A gente sabe que o mapa natal é dividido em 12 áreas da vida. Então você tem ali aspectos que trazem informações sobre o seu relacionamento, você pode ter uma interceptação, você pode ter um planeta retrógrado, algo que está falando, né, e está direcionando para um desenvolvimento que você ainda não percebeu, não se deu conta, ou não analisou de uma maneira mais profunda. Então você tem a área da família, a área dos relacionamentos, a área do desenvolvimento pessoal, o meio do céu, que é o seu propósito de vida. Então eu trabalho com essa ferramenta há mais de 10 anos e a gente percebe um crescimento, né, um entendimento mais profundo de si mesmo através dessa interpretação mais simbólica e arquetípica. E além disso, eu também faço o tratamento, também faço a indicação, a prescrição de alguns florais dentro desse raciocínio alquímico com fórmulas personalizadas para tratar aspectos do mapa. Porque é o que eu falo, né? Não adianta só a gente saber, entender o mapa, mas também a gente buscar um caminho de tratamento, um caminho de transformação. Não adianta só a gente entender o que não está funcionando e a gente pode ter um volume gigantesco de informações, mas como a gente realmente fazer essa função transcendente, como a gente ultrapassar questões que a gente gostaria de trabalhar, desenvolvimento pessoal que a gente gostaria de ter e não consegue muitas vezes, né? Então fica aqui essa dica. Também tem um livro que saiu recentemente da Liz Green, que ela fala Jung, o astrólogo, então ela resume todo o conteúdo ela fez uma pesquisa gigantesca dentro da obra do Jung e ela consolida isso nesse livro, Jung, o astrólogo. E não tive acesso ainda ao livro, mas tá na minha listinha, porque achei muito interessante, né, ela trazer todo esse entendimento também de uma visão mais psicológica para a astrologia. E é um assunto que me interessa bastante. Então, se você quiser saber mais, tem aqui os meus contatos aqui embaixo. Tem alguns cursos também que eu lancei, cursos online. Então, por exemplo, cursos de interpretação dos sonhos, cursos também de uma leitura mais arquetípica, mais simbólica, do tarô alquímico, dos 22 arquétipos do tarô. Tem também o grupo de estudos de psicologia analítica, que a gente se encontra uma vez por semana, às 21 horas. Se você quiser entrar, também está aqui disponível no meu... Então, aprofundando um pouquinho mais, né, aqui trazendo umas reflexões do livro, já na introdução, ela fala assim,
Como podemos lidar com o padrão de energia presente em nosso mapa de nascimento? Como usar o meu livre-arbítrio de forma consciente para direcionar, por exemplo, o meu touro, né? Essa força taurina, que todos nós temos um ponto no mapa que tem uma força taurina, né? Todos nós temos os 12 arquétipos, na verdade, no nosso mapa natal. Então, como eu usar essa força taurina através do meu livre-arbítrio para conduzir a minha vida de forma mais consciente e deixar de reagir de forma inconsciente e atuando como um touro descontrolado, né? Por que a gente às vezes atua de maneira descontrolada? Como trazer essa força mais consciente, né? E conduzir de uma maneira mais intensa e mais profunda esse touro onde quer que ele esteja em meu mapa. Então, por exemplo, se ele está na casa 8, né, como que eu vou trazer essa transformação e essa reconexão com esse arquétipo taurino para a casa 8, por exemplo, né? Então ela fala assim que o arquétipo, Jung, né, em sua vasta obra, definiu o arquétipo de diferentes modos. Um deles é um padrão instintivo de comportamento contido no inconsciente coletivo. O arquétipo ele é transcendente, né? O arquétipo contém inúmeras formas. Cada mapa natal contém muitos arquétipos. Nosso mapa astral é a mais pessoal das ferramentas para o desenvolvimento individual. Se levarmos a sério o processo de individuação proposto por Jung, ou se em nossa busca por iluminação desejamos ser felizes, é importante compreender de forma profunda, né, e muito séria as energias arquetípicas e integrá-las, essas energias que já se encontram ali do nosso mapa de nascimento. O segundo conceito, né, que a Kathleen traz para a gente definir, a gente entender muito bem a definição do mito. Ao tomar forma, a ideia do arquétipo, né, tem de passar por um processo de desenvolvimento, né? Por exemplo, o Rei Leão precisa recuperar o seu trono, né, na história do Rei Leão. O herói de Áries sai para travar uma batalha no mundo exterior. O escorpião penetra no interior de si mesmo, então esse mergulho na própria alma, no mundo interior, para lutar contra os demônios e resgatar a sua Perséfone. Touro enfrenta os obstáculos para criar um mundo confortável e seguro, ou tende a abandonar esse mundo depois de tê-lo criado com toda a solidez. Há muitas definições de mito. Em Mito e Realidade, Mircea Eliade afirma que um mito é uma história sagrada que explica como o mundo passou a ser como é para determinada cultura e por que somos como somos. Recriamos muitas vezes o mito por meio de rituais, mesmo que seja apenas para reviver uma memória ou renovar nossos votos matrimoniais nas datas de aniversário, né? Então, olha a importância, né, gente, da gente ter os rituais, celebrar, né, marcar algumas datas comemorativas, como é importante a gente ter essa reafirmação do mito, né? Mito não é algo que acontece no passado, em terras distantes, aos outros. Mito é algo que acontece constantemente a cada dia, aqui e agora, em nós mesmos. Cada um dos signos tem um símbolo, um animal, um deus, um livro, uma escritura, que numa determinada época foi adorado em algum lugar da Terra. O simbolismo astrológico evoluiu ao longo de séculos. Nem sempre houve 12 signos, né? Então, Leão, Virgem eram antigamente no Egito indiferenciados e representados pela esfinge, por exemplo. Tem a deusa, né? Tem a deusa Shemet, acho, que tem o rosto de leão, né? Enfim. Em posição, a esfinge, do outro lado da roda celeste, a taça representava o símbolo combinado do aquário / peixes. Era a taça que transbordava todos os anos, quando a estação das cheias levava chuvas fertilizadoras ao delta do Nilo. Alguns dizem até hoje que o 13º signo, Ofico, vai se introduzir em Escorpião e Sagitário nos próximos milênios. As formas, apesar de não ser visível durante o período de vida de um indivíduo, mudam.
Então, qual é a diferença entre regentes mundanos e esotéricos, né? Os mundanos é essa interpretação mais usual, mais ordinária, mais costumeira. Já o esotérico é aquela coisa, é o conhecimento e informação oculta, né, de interesse apenas de alguns especialistas, que transcende, né, essa interpretação mais mundana. É isso, gente, muita coisa, né? Já estamos aqui em 5 minutos. Só para fechar aqui, ela fala assim que tanto Jung quanto a astróloga esotérica Alice Bailey enfatizaram a importância de equilibrar a personalidade fazendo a união dos opostos dentro da gente. Diante de cada signo de fogo, dinâmico, ativo, aberto, há um signo de ar, pensativo, reflexivo. Em oposição a cada signo de terra, bem alicerçado, realista, pé no chão, encontramos o signo de água, que deseja que a cruel realidade desapareça, mas que também oferece a sua polaridade terrena os dons da intuição, né? A água, símbolo do conhecimento, da imaginação, às vezes poderes psíquicos para fertilizar o solo árido. Então, terra em oposição à água, fogo em oposição ao ar, então a gente percebe essa dinâmica acontecendo, né, na roda zodiacal. Por isso que casa 1, que é Áries, a gente tem na casa 7 a Libra, e assim sucessivamente a gente vai percebendo que cada signo que está ligado a um elemento e na sua oposição precisa haver essa integração. Quanto mais alinhado, quanto mais consciente nós estivermos dessas forças arquetípicas, né, que acaba conduzindo aí os nossos comportamentos, os nossos pensamentos sem a gente perceber, mais a gente consegue buscar um encaixe, digamos assim, um encaixe no nosso mapa, um encaixe na nossa vida, e a gente se sente mais integrado, né, à nossa própria existência e nessa caminhada do processo de individuação, tá bom? Então, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.